formação é pedagogia, com mestrado e doutorado na área da educação. E como que eu cheguei, né, a pesquisar o que a gente discute hoje? Né? Desde a minha formação assim, profissional, sempre atuei, e sempre digo que tenho, né, a felicidade de ter atuado nos vários níveis de ensino, desde a educação infantil, creche, até educação de adultos, né, e agora mais recentemente, né, nível superior. E aí no mestrado, sobretudo, quando eu comecei a trabalhar na pesquisa que era sobre crianças, né, o jogo, o lúdico, no contexto da educação infantil, eu fui pesquisando e vendo assim, o quanto aquelas brincadeiras das crianças estavam atravessadas pela presença das mídias, os seus repertórios. E aí a gente foi num encontro, né, como a gente diz, das brincadeiras que os pais, que os professores brincavam e que elas mesmas brincavam, né, a partir de uma pesquisa que a gente fez sobre Franklin Cascais, que é um pesquisador da cultura popular da ilha. A gente foi vendo que tinha um encontro tanto das brincadeiras antigas quanto das contemporâneas. E aí vendo então essas brincadeiras contemporâneas muito presente a mídia e os repertórios vindos, né, das mídias, aí no doutorado eu fui investigar um pouquinho mais essa relação, né, da criança com as produções culturais, né, e aí o recorte escolhido foi o cinema. Então pensando um pouco quais são os sentidos que as crianças constroem a partir dos filmes que assistem. Aí a gente se aproximou da mostra de cinema infantil, fizemos uma pesquisa de recepção de alguns filmes, a relação da criança com o cinema. E aí nesse tempo, durante a pesquisa de doutorado, fui contemplada com uma bolsa sanduíche para a Itália, onde pude daí fazer, né, fiquei 6 meses lá, fazendo também parte dessa pesquisa teórica e empírica lá em Milão, onde conheci então o professor Cesare Rivoltella na Universidade Católica de Milão. De lá, eu me aproximei também dos estudos mais teóricos da mídia educação, que na época ainda tinha pouca coisa traduzida, né, no nosso país. Se fazia muita mídia educação, mas nem sempre se dava esse nome, né? Então era uma coisa que a gente fazia, e desde Paulo Freire, né, traz essa dimensão da comunicação para a educação, a Belloni, né, que é uma referência importante também do campo. Então a gente foi trazendo uma outra perspectiva de olhar para o campo da mídia educação, né? E aí depois, com o meu retorno para cá, finalizando a tese, depois também começaram outras pesquisas em parcerias, daí já na universidade, daí como professora. Então, em continuidade daí é interessante perceber como uma pesquisa vai emendando na outra, né, nesse nosso percurso. Então, quando estávamos estudando essa questão da criança com a mídia, das mais diversas, né, cinema, fotografia, computador, celular, aí a gente ia afirmando a importância da mediação, né, do adulto, do professor nesses espaços formativos, né, nas escolas, para entender como é que a criança se relaciona, o que ela aprende, o que ela faz, como é que ela usa, né, e como é que a gente pode potencializar esse uso do ponto de vista da educação. E aí a gente viu que é impossível falar só da relação da criança com as mídias, tecnologias, se não pensar o professor que faz essa mediação e a formação desse professor. E aí então a nova pesquisa foi feita sobre esses usos, né, as práticas e os repertórios culturais dos professores e essa formação para a mídia educação. Então eu fiz um levantamento aqui em Florianópolis e o Rivoltella fez em Milão, né, sobre a presença das mídias na vida pessoal e profissional dos professores. Aí eu fiz aqui, né, e ele fez lá. E daí desse levantamento inicial, a gente pensou também a proposta para a formação desses professores no campo, então, da mídia educação. O que tem que saber, né, quais as competências, como é que ele usa, muitas vezes, na vida pessoal e tem dificuldade para usar na escola, na sala de aula, né, e muitas vezes também a gente vê que não basta só usar, né, e ter uma prática muitas vezes que só reproduz, né, muda a tecnologia, mas a prática continua a mesma. Então o desafio é pensar essa formação no sentido das práticas transformadoras, né? Não basta a tecnologia para assegurar a transformação na escola, né? E essas práticas, o Brasil com relação a Milão, existe uma distinção muito grande ou é muito semelhante? Então a gente viu assim que nessas aproximações e distanciamentos tem muita coisa semelhante, né? E tanto nessa questão do uso, né, da formação lá, eles têm mais apropriada, né, essa questão da formação, tanto nos cursos, né, nos seus currículos,
e também desde a educação da infância, né, com toda aquela abordagem também da Reggio Emilia, né, das múltiplas linguagens, que vem desde a educação infantil, então isso já tem um pouquinho mais consolidado que a gente aqui, né, embora seja crescente também esse movimento, né, esse estudo que a gente pesquisou também nos currículos da formação em várias universidades do Brasil, e a gente vê que muitas contemplam essa dimensão da formação, mas ainda com um caráter muito instrumental. Né? Fala-se mais então naquela, entre aspas, na informática pedagógica, né? Naquela abordagem mais instrumental de ensinar a usar, né, a tecnologia, e não nessa perspectiva da mídia educação, que a gente sempre defende, nessa abordagem crítica, né, como expressão, como produção, né, de mídia e produção de sentido. Então a gente viu que também em relação a isso, os repertórios culturais também eram diferentes, né? Ou os trabalhos com as mídias eram diferentes, né, no Brasil e na Itália. E outras dificuldades que a gente viu que acontece, né, que transcende as fronteiras, que é a questão também da formação, do plano de carreira, ou se depende só do interesse, ou se tem que ser uma política pública mesmo de formação de professores para isso, ou se depende só do professor que gosta e que quer trabalhar com isso, né? Então a gente foi vendo várias nuances dessa relação mais ampla. Bem, uma das questões que a gente percebeu nessa pesquisa, assim, é o movimento e até perfis diferenciados, né, dos usos dos professores em relação às mídias. Desde aquele que a gente fala assim, que o não usuário, né, que não usa ou porque não sabe ou porque não quer, e muitas vezes esse não querer implica até uma certa resistência, né, deliberada, né, em não usar. Outros, assim, iniciantes que começaram a usar, né, mais no âmbito pessoal. Os praticantes, né, que usam no âmbito pessoal e estão começando a usar no âmbito profissional, já em várias situações da didática, e os professores pioneiros, que têm um bom uso, né, tanto na dimensão pessoal quanto profissional, e que incorporaram dessas tecnologias. Agora varia muito, então tem professores que têm maior afinidade com certa tecnologia, ou que gosta de trabalhar com tais propostas, então ele procura, né, oferecer esse tipo de proposta. Tem outros que já têm outros interesses, então estão trabalhando com outras mídias, outras tecnologias. Então, assim, muito diversificado, né, na pesquisa que a gente viu. Mas tem, assim, eu acho que tem ainda uma certa resistência, sobretudo pela questão da formação. E também porque é mais trabalhoso, né? O planejamento, assim, é mais desafiador. Num primeiro momento, você tem que também se formar. Tem que aprender a lidar, né? Não só com a tecnologia, mas do ponto de vista da educação. Agora, por outro lado, nessas pesquisas que a gente sempre também faz a contrapartida da formação dos professores nas escolas, né? E aí, nesses momentos de formação, a gente pode acompanhar vários percursos e trajetórias que, num primeiro momento, o professor não tinha esse domínio, não tinha essa apropriação, e que depois, com as oficinas, com as discussões, e quando foi se apropriando disso e vendo os resultados, o envolvimento na aprendizagem, aí começaram a ter um outro olhar para a tecnologia. Né? Porque assim, a tecnologia hoje, né, sobretudo nas últimas pesquisas que a gente tem feito sobre tecnologia móvel, sobre acesso ou não na escola, sobre controle, libera, não libera, como é que discute isso? Então tem toda uma questão assim, de regras, de combinados, né, que são feitos. Agora, quando os alunos acessam a tecnologia móvel livremente, então pode ser tanto para uma coisa assim que você potencializa aquilo que você está trabalhando em sala, quanto para dispersar ainda mais, né? Então a tecnologia acaba potencializando aquilo que antes existia de outro jeito, né? Ou a desatenção, ou a distração, né? Enfim, então é mais desafiador para o professor usar, né? Aí são questões de combinado, de limite, de momentos, né? Como que se faz esse uso, né? De um jeito que realmente possa contribuir para a aprendizagem. E a gente vê também nessa última pesquisa que estamos fazendo, muitas vezes o pressuposto de que o aluno, entre aspas, sabe tudo, né, de tecnologia, né, porque navega, redes sociais e com muita desenvoltura e realmente se apropria disso, só que ele tem muita dificuldade, por exemplo, para fazer pesquisa em rede. Né? O que é fazer pesquisa na internet? Qual é o caminho? Por onde que vai? Como é que se sabe se essa informação é confiável? Né? Qual é a fonte? Qual é a autoria? De onde que vem? Né? E até mesmo dificuldades em navegar em sites institucionais. Né? Ou então, o que é pesquisa? Google, Wikipédia, né? Tá, e aí, como é que você cita, como é que você sabe a autoria? Enfim, então a gente vê
que se por um lado tem toda uma facilidade no uso dessas mídias e tecnologias, por outro, o uso qualificado ainda deixa a desejar. E aí a importância então da mediação do professor. Parte daí dessa pesquisa foi socializada num seminário que a gente fez aqui, e um dos resultados do seminário foi essa coletânea, né, que a gente então apresenta os resultados da pesquisa feita aqui no Brasil, na Itália, e também outros convidados e professores colaboradores que discutem essa temática no Brasil, né, em vários contextos socioculturais. Então foi feita essa coletânea, né, no livro aqui, Cultura Digital Escola, Pesquisa e Formação de Professores.